Ok, meus alunos, carisma, graça e paz para todos. Estamos na nossa primeira aula gravada e nós estamos falando sobre o cânon, né? Na última aula que tivemos presencial. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos fazer uma recapitulação do que é cânon e, na sequência, falando sobre o cânon do Antigo e o cânon do Novo. Ok? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Isso. Vamos para esta imagem, vamos usar esse PowerPoint aqui para a gente poder acompanhar. Então, vejam bem aí, o cânon das Escrituras Sagradas. Cânon. Puxa essa imagem para cá. Deixa eu arrastar para o canto aqui, deixa eu ver onde vai ficar melhor. Aqui. Cânon, a palavra grega significando literalmente, nós falamos vara de medir. Né? João, no Apocalipse, ele diz que o anjo lhe deu uma cana para que medisse o átrio. E, na verdade, nós dizemos que cânon, literalmente, é um metro, né? É uma trena, é algo que é usado como medida. Esse é o sentido literal. E o sentido religioso, teológico, cânon significa aquilo que serviu de norma ou regra, mas num contexto religioso, conjunto de livros considerados inspirados, né? Então, aqui nós temos um cânon, que seria uma cana mesmo, né, da palavra cana, canê, no grego. Então, é exatamente isso aqui. Vamos ver isso. Então, significa basicamente uma cana, isso aqui. O uso semântico do hebraico descreve um padrão de comprimento, um objeto que é usado para medir, para ferir medidas. Ok? Então, contexto religioso, né? Nós estamos vendo aqui de onde é tirado esses juncos, né? Nas margens de rios, Rio Nilo, Rio Jordão, é uma espécie de cana mesmo, nós conhecemos aqui. Então, cano, na verdade, é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia, e nós falamos de onde nós depositamos toda a credibilidade e a fidelidade das Escrituras, porque elas foram aprovadas, passaram por um processo de serem confirmadas, né, como palavra de Deus. Então, a Bíblia, como cânon, é nossa norma de regra e fé e prática, ok? Esse termo aí foi utilizado referindo-se à Bíblia por Orígenes, um grande estudioso da palavra de Deus. Vamos mais à frente. Cânon. Vou colocar isso mais embaixo. Isso. O cânon do Antigo Testamento ficou completo após o ano 445 a.C. Nós falamos desde o último livro que foi composto no Antigo Testamento. Ou-se, então, os livros do Antigo. Então, nós perguntamos quanto tempo levou para se formar os livros do Antigo Testamento. Vocês lembram? Então, desde o primeiro, nós contamos lá 1445, que é o livro do Gênesis, até Malaquias, 445 antes, depois nós temos o período interbíblico. Então, até aí nós temos um decurso de aproximadamente 1000 anos, né? Entre a escrita do primeiro livro até o último livro do Antigo Testamento. E o cânon hebraico, ele possuía 3 divisões, ou ainda possui. Nós chamamos de lei, profetas e escritos. Jesus confirmou isso em Lucas 24, 44, quando ele disse, em Lucas 24, 44, ele disse assim,
e disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, ou seja, os Pentateucos, os 5 primeiros livros, nos profetas, menores e maiores, antigos e posteriores, e nos salmos, que aqui são os escritos, né? Resumo todos os livros poéticos e históricos. Então, essa é a divisão do cânon do Antigo Testamento. É diferente a divisão da nossa Bíblia protestante, porém, são os mesmos livros. Então, vejam bem, o cânon do Antigo Testamento, ele contém 24 livros, ao invés dos 39. Isso nós vamos ver a seguir. Por que o cânon judaico tem 24 e o cânon protestante apenas mais livros, 39? Então, vamos ver. Então, observe aqui que a lei, Jesus diz lá, na lei de Moisés, a palavra lei aqui é Torá, são 5 livros. Que estão no hebraico, a palavra Torá, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os profetas, Nevlim, em hebraico, e também a palavra, aliás, os profetas aqui, Josué, até os 12. Então, observe que os 12 aqui formam apenas um livro. Então, aqui, de Oséias até Malaquias, os 12 profetas, na Bíblia hebraica, somente um livro. Primeiro a Reis e segundo a Reis, um livro. Primeiro a Samuel e segundo Samuel, um livro. Então, só aqui nós temos a compactação de 2 mais 11, 3 livros aqui. Os escritos Ketuvim, no hebraico, vai de Salmos até Crônicas, sendo que Esdra e Neemias são apenas um livro na Bíblia hebraica. E 1ª e 2ª Crônicas formam também um livro. Sendo assim, nós temos a Bíblia judaica com 24 livros com essa compactação aqui, ok? Dos primeiros e segundos. Então, vamos lá? Passando. Então, nós temos aí os nomes em hebraico e em inglês, né? Então, está aí a comparação dos livros, os 24 livros na Bíblia judaica. Então, nós temos aqui a comparação deles, os livros de sabedoria. Vamos ver mais adiante isso aqui. Ok. Então, aqui, cânon do Antigo Testamento hebraico. 1ª e 2ª Samuel, um livro. 1ª e 2ª Reis, um livro. 1ª e 2ª Crônicas, um livro. Esdra e Neemias, um livro. Os 12 profetas menores, um livro. Todos os demais livros somam 19. Os demais profetas e escritos somam 19. Total, 24 livros do Antigo Testamento. E desmembrando, nós teremos exatamente os 39 da nossa Bíblia protestante. Então, está aí, lei, Torá, profetas Neviim e escritos Ketuvim. Certo? Quem são os profetas? Os primeiros profetas, Josué, Juiz, Samuel, Reis, últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores, e os escritos, estão os livros poéticos, são salmos. 5 rolos, ou Miglot, são chamados 5 rolos, são cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Isso forma um compêndio que é chamado de Miglot. Vamos ver mais adiante o que esses 5 livros representam, esses 5 rolos. Hamesh Miglot. Hamesh Miglot, no hebraico, rolos. Eram assim chamados
porque eles eram lidos anualmente nas festas judaicas, né? Então, quais festas eram essas? Dentro do calendário judaico, nós temos aí o Cantares de Salomão, era lido na festa da Páscoa, em alusão ao êxodo, a saída do povo do Egito. O livro de Ruth era lido no Pentecoste, que fala da colheita, da celebração da colheita. Então, nós temos aí o início da colheita e o livro de Ruth, que trata exatamente, Ruth chegou em Belém na época da colheita. Então, o livro é lido nesta época propícia. Esther, festa do Purim, exatamente pelo livramento que os israelitas sofreram e receberam, né, das mãos do maligno Amã. Então, o livro de Esther é na festa do Purim. Eclesiastes é o livro lido na festa dos tabernáculos, em gratidão após a colheita. Então, Ruth é o princípio da colheita, Eclesiastes o final da colheita. E, por último, Lamentações de Jeremias, lido no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então, por isso ele lamenta a destruição da cidade. Ele é lido no primeiro mês do ano, no mês de Abib. Eu quero compartilhar com vocês também o nome dos principais livros aqui no hebraico. Então, os 5 primeiros livros, só para a gente ter uma ideia, anotei o nome aqui. Os nomes em português, os nomes no hebraico aqui, já com a tradução. Esse nome que nós temos aqui da lei, nós observamos aqui que o livro de Gênesis, na nossa Bíblia, vem do grego. Gênesis aqui é do grego, quer dizer origem, né? Quer dizer princípio, Gênesis. No hebraico, Bereshit, quer dizer no princípio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, eles trazem a primeira palavra do primeiro versículo ali de cada livro. Então, o primeiro versículo da Bíblia é Bereshit. Então, o livro do nome, no hebraico, é Bereshit. Então, quando você vai ler a Bíblia hebraica, eles dizem, vamos ler em Bereshit, ou seja, vamos ler no princípio, é o nome do livro. Em grego é Gênesis, que significa origem, né? Que vem de genealogia, de geração. O segundo livro é Shemot, que quer dizer, estes são os nomes. O livro começa com essa frase, estes são os nomes. E no grego significa êxodos, que significa saída. A palavra saída, exatamente o povo saindo do Egito. O terceiro livro é Vaikra, é o livro, quer dizer, ele chamou, no princípio do livro, o primeiro versículo, vai dizer que Deus chamou a Moisés para dar ordem para a organização do ministério levítico, e a palavra lá é Vaikra. Então, já a primeira palavra Vaikra é o nome do livro em hebraico. Números, que fala de censo, de contagem, né, no livro de Números, começa com a palavra dizendo no deserto, é verdade? Então, quando se inicia o primeiro versículo dizendo que no deserto, que Deus ordenou isso e aquilo outro, a palavra no deserto aqui é Bemidar. Então, Bemidar é o nome de Números no hebraico. E, por último, Deuteronômio começa com a palavra Devarim. Devarim significa estas são as palavras, ou seja, Deus vai repetir tudo para Moisés, as palavras que foram ditas para Moisés durante toda a caminhada. Agora, Deus vai repetir. E a palavra Deuteronômio, no grego, deutero quer dizer segundo, nomos, lei. Então, Deuteronômio, segunda lei, ou seja, é uma repetição, certo? Então, nós temos lá, no Gênesis e no Êxodo, Deus, capítulo 20 de Êxodo, Deus dando a lei, e depois Deus repetindo isso
significando a segunda lei. Deutero, segundo, nomos, lei, Deuteronômio, segunda lei. É uma repetição. E começa com a palavra devarim. Ok? Os profetas anteriores, nós temos os nomes deles, todos repetem, né? Josué, Yehoshua, Juízes, Samuel, Mela, que é rei. Então está aí. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Então nós temos aí todos os profetas aqui relacionados. São os 12 profetas menores. Ok? Os nomes hebraicos de alguns livros, só para a gente saber que são os principais, né? Salmo no hebraico é Terrilim, quer dizer louvores, Terrilim. Terrilim. Job. E Provérbios, não está escrito aqui no hebraico, é Mishilei. Terrilim quer dizer salmo, louvores. E outra palavra aqui interessante para a gente saber, Eclesiastes quer dizer o pregador. E Lamentações como? A palavra como, ou seja, uma expressão, como isso aconteceu. Então, é o nome hebraico do livro de Lamentações. Esdras e Neemias é o mesmo, e agora Crônicas, veja o nome de Crônicas no hebraico. As palavras do dia, ou seja, o primeiro livro da palavra, as palavras do dia. Isso porque Crônicas é um relato. As crônicas são a história contada e narrada por um escriba. Então, as palavras dos dias, como que elas foram escritas. Então, no hebraico, o livro de Crônicas, ele tem esse sentido, as palavras do dia. Ok? Podemos. Então, vamos lá. Muito bem. Dando continuidade, como que o cano do Antigo Testamento foi organizado? Esdras foi o escriba que presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou todos os rolos sagrados. Esdras ele voltou com Neemias para poder fazer a reconstrução dos muros e depois uma grande reunificação do Reino do Sul. E ele juntou todos esses livros, todos os rolos que tinham na sua época, e ele foi o grande organizador, né? E preservou esses livros aí para a geração futura, né? Então, Esdras é considerado o homem que organizou, guardou e preservou esses livros para a geração futura. Mas até então, o cânon aqui não está fechado. Nós vamos ver como que se desenvolveu mais adiante. Isso aí, nós não vamos entrar. Nós temos aqui que essa sinagoga que Esdras presidiu era composta por 120 membros, que mexia com a vida religiosa do povo, dos repatriados, e deu origem ao sinédrio, essa sinagoga. Né? Nós lemos que eles vão mandar que os judeus dispersam suas mulheres, as doditas, os casamentos que foram mistos, né? Vai procurar uma pureza da raça aí, nós vamos ver isso através lá do livro de Neemias. Mas Esdras foi o responsável pela tríplice divisão do Antigo Testamento em leis, escritos e profetas. Leis, escritos e profetas. O que nós vimos lá? Torá, Nevilim, Ketuvim. Ok? Aliás, lei, Torá, escritos, Ketuvim, profetas, Nevilim. Vem na palavra Navi, no hebraico, profeta, que significa vidente, né? Aquele que vê o futuro. Os samaritanos têm uma discussão aí, nós vamos ver, logo depois do regresso do cativeiro, e eles vão levar o Pentateuco,
e nós temos hoje o Pentateuco samaritano. Então, os samaritanos passaram a crer exclusivamente no... A Bíblia deles era basicamente o Pentateuco. Eles usavam mais exclusivamente os 5 primeiros livros aí de Moisés, aí, chamado de Pentateuco samaritano. Sinédrio, que é um outro tópico. Reconhecimento do cânon. Então, anote isso aí. O reconhecimento do cânon na cidade de Jânia, no ano 90. E, para você que não está acostumado, AD significa, vamos anotar. Então, essa sigla significa Anno Domini. Domini, no latim, significa Senhor. Então, é o ano do Senhor, ou seja, o ano do Senhor Jesus. Esse é o ano do Senhor Jesus, o ano que ele nasceu em diante, significa depois de Cristo. Ok? Então, em 90 depois de Cristo, na cidade de Jânia, próxima à moderna Jaffa, em Israel, na Palestina, os rabinos, no concílio sob o presidente de Yohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então, a tradição diz que, nesse ano 90, fez-se um grande concílio de judeus, rabinos, e eles, então, fixaram e reconheceram os 39 livros que nós temos na Bíblia protestante hoje, os 24 na Bíblia judaica, como sendo os livros inspirados por Deus. Ok? Então, Jânia é uma cidade que existe hoje, lá na região da Palestina, próxima a Jope. Vive já próximo a essa cidade lá, em Jope. Ok? Vamos desfazer isso aqui. Desfazendo. Mouse. Ok? Muito bem. Bom, nós falamos, eu vou tornar para recapitular para você aquelas regras. Se você está com a apostila na mão aí, não sei se essa página corresponde, mas lá onde está falando sobre o cânon da Bíblia, agora o cânon do Antigo Testamento nós estamos falando, certo? Eu coloquei o PowerPoint lá para a gente poder ter uma visibilidade, uma cor para você entender melhor. Vou fechar aqui as ferramentas. Mas na sua apostila tem esse quadro aí, observando? Então, a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. Então, lei, Torá, profetas, Nevlim, alguns pronunciam Nebrim, os escritos Ketuvim, ou Ketuvim. Então, está aqui os livros da lei, os profetas anteriores, posteriores, os livros poéticos, os 5 rolos Migilot e os livros históricos. Então, somando isso tudo aqui nos livros da Bíblia hebraica, a gente vai desmembrar aqui primeiro e segundo e os 12, nós vamos ter os 39 livros. Falamos agora há pouco também disso aqui, os 5 rolos são lidos anualmente nas festas, aí na apostila de vocês. Eu queria puxar isso aqui para você, eu pedi que vocês anotassem aí, que é uma questão para a gente poder estar dando destaque aí, logo depois do cânon, e você vai puxar o título aqui, ó, cânon da Bíblia, apostila, e logo embaixo aqui, a igreja, os princípios orientadores, então veja bem, os princípios orientadores que conduziram as regras que foram utilizadas para o reconhecimento do cânon das Escrituras, ou seja, da Bíblia. Então, nós vemos que os princípios orientadores são as regras, né? Nós estamos falando o que é cânon? É uma medida. Quais foram as medidas? Quais foram as regras que foram utilizadas para se reconhecer os livros? Aí nós falamos sobre eles aqui.
Então, nós vemos aqui, ó. Vamos grifar aqui para você entender bem. Aqui. Nós falamos sobre ele, vocês anotaram aqui os princípios orientadores. Vocês viram lá, apostolicidade. Ficou grosso, formado. Vamos pôr mais fino. Apostolicidade, ou seja, ter sido escrito por um apóstolo. Universalidade. Lembrado? O livro tem que ter aplicação não somente numa região, mas em todo lugar. Uso da igreja, ou seja, o livro tinha que estar sendo usado pela comunidade cristã. É um livro que estava sendo manuseado ou estava sendo, até a sua formatação, aquelas palavras eram pregadas, ensinadas. A capacidade de sobrevivência, isso, nós vimos que o livro ele tinha que sobreviver aos ataques, às perseguições, então, os livros sobreviveram. Autoridade, ou seja, fala do reconhecimento do livro como doutrinário, ou seja, a capacidade de determinar aquele ensino, aquela doutrina, a sua antiguidade, ou seja, quanto mais antigo, melhor, ou seja, entre um livro moderno e o antigo, tem prevalência o livro mais antigo. O conteúdo, ou seja, se era verdadeiro, se era um conteúdo ortodoxo, ou se era um conteúdo considerado herege, tá certo? Autoria, quem escreveu, ou seja, quem é o autor desse livro, para sabermos se realmente essa pessoa se encaixa dentro do perfil dos escritores do Novo Testamento, a sua autenticidade, ou seja, se ele teve credibilidade e foi confirmado pelos apóstolos ou pelos os rabinos, pelos escribas da sua época, no seu tempo, se eles autenticaram como sendo verdadeiros, né? Na sua época. E, por último, as suas qualidades dinâmicas, de como que o livro ele é atemporal, ou seja, os ensinos desses livros não são estáticos, eles são dinâmicos. Ou seja, as palavras que estão escritas nos livros da Bíblia, elas têm validade no dia de hoje, embora tenham sido escritas há 2 milênios atrás, nós vemos a dinâmica de como que isso opera na vida da igreja hoje. Então, isso chama-se qualidade dinâmica do livro, ok? Só reportei isso aqui para a gente poder desfazendo aqui. Bom. Reconhecimento. Ok, vamos lá, que agora dá para a gente ver o reconhecimento agora. Tá. Anotar, deixa eu apagar esse aqui. Ok. Então, vejam bem. Os livros desaparecidos do Antigo Testamento. Então, na aula passada, nós falamos, mas existem livros que não chegaram e se aparecerem, nós falamos dessa possibilidade. Então, o texto sagrado, o Antigo Testamento e o Novo, nós temos livros que são mencionados, que existiram, eles foram manuseados no seu tempo, porém não chegaram até nós. Acredito eu que Deus está no controle de todas as coisas e acredito da viabilidade, da necessidade desses livros terem chegado até nós. Nós temos aqui a citação bíblica, lá na apostila você tem a citação bíblica, então eu espero que você anote isso aqui. Lá nós temos, na apostila, nós só temos a referência bíblica.
Então, Números 21:14 fala dos livros. Isso não está escrito, porventura, nos livros da guerra do Senhor? Então, ou seja, as guerras que aconteciam, elas iam para um livro onde era relatada toda a contabilidade dos mortos, quem venceu, como que foi, quantos dias durou aquela batalha. E esses livros das guerras do Senhor não chegou até nós. São mencionados esses livros na Bíblia, porém, eles se perderam com o tempo e Deus, por algum motivo justo e necessário, não o fez chegar até nós. E não teraria também a nossa doutrina hoje. Josué 10:13 fala do livro dos justos também. As pessoas cometeram atos, que praticaram justiça, eles tinham seus nomes escritos no livro dos justos. Livro da história de Salomão, 1 Reis 11:41, também um livro da história de Salomão, não chegou até nós. Livro do rei Davi, 1 Crônicas 27:24. Livro das crônicas, as crônicas do profeta Natã e também crônicas do profeta Gad, 1 Crônicas 29:29, não chegaram até nós hoje também. E, por último aqui, livro da história de Natã, em outras várias citações bíblicas. Então, esses livros não chegaram até nós. Então, perguntamos, cite alguns livros do Antigo Testamento que não chegaram até nós. Você pode citar 3 livros? Sim. Livros da Guerra do Senhor, livro dos justos, livro da história de Salomão, história do rei Davi, crônicas do profeta Natã, crônicas do profeta Gad, história de Natã. São alguns dos livros do Antigo Testamento que desapareceram, não chegaram até nós hoje. Ok? Vamos ver se o fechamento aqui do cânon. E cânon. Eu preciso aqui de uma data. Muito bem. Não é esse. Quero mostrar para vocês a data do reconhecimento. Não sei se eu tenho aqui o reconhecimento do cânon. Tá. Ah, não. Correto. Isso. Só para reforçar, isso aqui é importante, ok? A data em que o cânon do Antigo Testamento foi reconhecido. Então, anote isso aí. Quando foi reconhecido o cânon do Antigo Testamento? Em que ano se reconheceu? O fechamento nós vimos que foi em 1445, uma data aproximada, com Esdras. Fechou-lhe um período de 1000 anos, foram escritos os livros do Antigo Testamento. O Esdras fechou em 1445. Então, mas em que ano, então, se reconheceu, bateu o martelo para se dizer, não, esses livros são os livros que compõem e são os livros considerados inspirados, que passavam aquelas regras. Eu saí daqui para a gente mostrar as regras lá na apostila. Então, no ano 90, depois de Cristo, ano Domini, eu estava falando sobre esse ano Domini, próxima cidade de Jaffa, né, que foi reconhecido e fixado o cânon do Antigo Testamento. Então, isso é importante, essa informação. Em que ano isso aconteceu? Ano 90, depois
de Cristo. Ok? Está anotado isso aí? Muito bem. Antes da gente encerrar essa aula, dos 2 minutos, nós estamos chegando aí a 35 minutos, a apostila vai falar sobre outros tipos de cânon, e queria falar aqui sobre o cânon Muratori. O cânon Muratori fala sobre outros cânones que existiam e foram conhecidos, né? O cânon da Bíblia. E aqui na apostila nós vamos ver a menção sobre outros cânones. O que é? Pessoas que fizeram uma lista de livros. E dentre eles, você vai ver a apostila que é mais complexo para poder a gente localizar o tamanho da letra. O cânon de Muratório é um fragmento de um manuscrito que foi encontrado, ele é datado do século II. Era uma lista antiga dos livros do Novo Testamento. Então, esse cânon ele não estava completo, ele faltava Hebreus, Tiago, 2 cartas de Pedro, 2ª e 3ª João. Então, esse cânon, ele de Muratório, ele trazia uma lista de livros do Novo Testamento, faltando alguns, porém, ele acrescentava o Apocalipse de Pedro, dizendo que era um livro que contaminava as mãos, ou seja, um livro que às vezes, eles eram usados de forma errada, né? Tinha dúvidas sobre esse livro. O cânon de Muratório. E o cânon de Marcião. Marcião foi um herege, nascido em 35, morreu em 100, por volta do ano 2º século, né? 160, em 144 depois de Cristo, Marcião ele publicou um cânon também. Esse cânon do Marcião, ele rejeitou tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. E o cânon dele só tinha o Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. Porém, ele rejeitava todo o Antigo Testamento, ele fazia uma diferenciação do Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo. Ele diz que é uma diferença muito grande, um Deus legalista, um Deus irado no Antigo Testamento, com Jesus, Filho de Deus no Novo Testamento, um Deus da bondade, do amor, da misericórdia. Ele fazia uma contradição muito grande entre cristianismo e judaísmo, e, por fim, ele só acreditava mesmo no Evangelho de Lucas, e o seu cânon, ele trazia apenas o Evangelho de Lucas e as 10 cartas de Paulo. Foi um herege, foi condenado, né, pelo concílio, mas ficou para a história, né, esse cânon que o Marcião relatou, e serve para a história, importante para saber que ele considerava o Evangelho de Lucas. E temos vários outros cânones que foram feitos, mas esses são alguns que eu quis destacar aqui, esses 2. Ok? E o cânon do Novo Testamento nós já vamos iniciar já na próxima aula aqui, ok? Nós vamos deixar aí esse tempo de 40 minutos, mas agora nós vamos passar para o próximo tópico aqui, que é o cânon do Novo Testamento, e já vamos aproveitar e inserir já mais um tópico, ok? Então, nós ficamos por aqui, nessa primeira aula gravada, e já iremos dar sequência no cânon do Novo Testamento, ok? Grande abraço a todos vocês aí, Deus abençoe. Vou fechar aqui, stop share. Isso. Deus abençoe todos vocês aí e nos encontramos aqui na próxima aula, ok? Eu vou gravá-la agora, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.